Mãe amada pelo Senhor, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos episódios dessa série linda que é a série Mães da Bíblia. Estou muito grata ao Senhor por você estar aqui e eu tenho certeza que nesse episódio de hoje o Senhor tem muito a derramar sobre a sua vida, tem muito a te ensinar na sua maternidade e eu creio que grandes testemunhos nós iremos gerar para a honra e glória do seu nome. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de compartilhar essa série com uma mãe amiga sua, para que ela também possa receber do Senhor as instruções que Ele tem a derramar nesse tempo que nós estamos vivendo. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma mãe que foi uma das edificadoras da casa de Israel. Isso mesmo, nós sabemos, da história, já vimos a maternidade de Rebeca, o plano que ela juntamente com Jacó traçaram e o retorno de Jacó, o encontro dele com seu irmão Esaú e a troca do nome dele, Jacó para Israel. E essa mãe em especial que nós vamos falar hoje, ela tem a sua história entrelaçada com a história de Jacó inicialmente, e durante toda a sua vida aí com Israel, depois do seu nome mudado. E a história dela tem muito a nos ensinar. Então eu nem preciso mais me alongar tanto, que eu tenho certeza que você já sabe. A mãe que nós vamos ver no episódio de hoje é Lia, isso mesmo. A sua história, ela está registrada no livro de Gênesis, assim como das mães que nós já estudamos até agora na série. E, em especial, eu quero focar com você no versículo 31 do capítulo 29, que diz: Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu o Senhor sua madre, porém sua irmã era estéril. Para que a gente chegue à maternidade de Lia, a gente precisa voltar um pouquinho antes e ver a história dela como mulher, A Bíblia vai contar que Jacó fugiu para a casa do seu tio, irmão de sua mãe, Labão era o nome dele. E ao chegar lá, ele se apaixona por uma das primas. E essa era Raquel. E ele fez um trato com Labão. Trabalharia 7 anos para se casar com ela, pois ele estava completamente apaixonado. E passados os 7 anos, o pai de Raquel trama algo. Ele pega Lia e entrega a Jacó no lugar de Raquel. Ele, ao acordar, percebe ali a troca e não ficou muito satisfeito. Então, eu já quero começar falando aqui para vocês. A história dela é uma história com muitas marcas de dor, tá? E eu sempre tenho falado para vocês nas outras séries. O meu intuito com essa série não é romantizar a maternidade, como muitas estavam pensando de início, e sim trazer para nós marcas que muitas mães enfrentam realmente no dia a dia. Então tem muitas mães que carregam as mesmas marcas que a mãe que nós estamos estudando hoje, que é Lia. E isso antes mesmo delas terem os seus filhos. Então ela precisou se submeter aos caprichos do pai, para tirar ali uma vantagem de Jacó. Então ela é entregue. Então ela já tem, de certa forma, o desprezo do seu pai e agora também o do seu marido, porque ela realmente se casou com ele. Ela se tornou ali a primeira esposa de Jacó. Porém, ele ficou muito chateado com a situação e passou a rejeitá-la, a aborrecê-la, Não queria muito papo com ela. E passado ali os dias da celebração, Raquel também é entregue como esposa, sendo que ele precisaria trabalhar mais 7 anos. A Bíblia deixa claro que ele trabalhou sem reclamar, porque muito a amava. E aí a gente chega justamente nesse versículo que eu falei com vocês, que é o versículo que mais marca a história de Lia, Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, rejeitada, em outras traduções, o Senhor, permitiu que ela engravidasse. O Senhor permitiu que ela tivesse filhos.
E nós vemos que essas marcas de dor que ela tinha, de rejeição, elas ficam evidentes quando Lia começa a ter os seus filhos, né? Porque a madre de Raquel estava fechada, ela não conseguia gerar. Mas Lia foi tendo seus filhos. Ela foi mãe de 7 filhos de Jacó, né? E os primeiros filhos, os 3 primeiros filhos, fica evidente quando ela escolhe o nome dos seus filhos, Rubens, Simeu e Levi, que foram os primeiros, ela deixa clara essa infelicidade do seu coração. Você pode acompanhar. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque senão o episódio fica muito longo, mas eu te convido a fazer a leitura aqui desses capítulos, que você vai encontrar o significado. Por exemplo, o primeiro filho: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Olha só o significado do primeiro filho de Lia. Então, ela buscava a sua felicidade, encontrar a sua felicidade por meio dos seus filhos, o amor do marido, que tanto ela queria, né? Então, há uma contradição aqui na história. Raquel tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. E Lia tinha os filhos, mas não tinha o amor do marido. Algo bem interessante que nós podemos também destacar na história de Lia é o fato de que ela foi a escolhida realmente por Deus para edificar a casa de Israel. Então, nós vemos que Jacó, ele olhou, humanamente falando, apenas para a beleza externa, né, de Raquel, enquanto o Senhor, ele olhou para a beleza interna de Lia, porque a Bíblia apresenta Raquel com uma beleza superior, né, a de Lia. Ela era muito bonita aos olhos e ele se encantou pela beleza a ponto de ficar tão cego e não entender qual era o plano de Deus. E muitas vezes essas coisas, elas acontecem e nós precisamos estar atentos. Mais uma vez aqui o Senhor está provando para nós com a história de Lia que a sua escolha está relacionada primeiramente, intimamente, com o nosso interior. Ele não está buscando pessoas perfeitas, aparentemente por fora, mas sim, ele está buscando pessoas imperfeitas, muitas vezes por fora, mas que têm o desejo de, dentro do seu coração, de viver intensamente os planos e os projetos de Deus. E com Lia não foi diferente. O Senhor sabia das suas frustrações, o Senhor sabia de tantas rejeições, de tantas marcas que ela carregava, e o Senhor decidiu, né, colocar ela nessa posição como uma das mulheres que iriam edificar, uma das mães que iriam edificar, né, a casa de Israel. Que lindo é nós vermos que o Senhor, ele está olhando para o nosso interior, para aquilo que está dentro de nós, não apenas para aquilo que está fora de nós. Você é especial pelo Senhor, independente das marcas que você carrega, as marcas de rejeição, as marcas que muitas vezes foram deixadas em você. Eu acho interessante que a Bíblia deixa claro que foi o pai dela, né, que colocou ela naquela situação. E muitas vezes é para mostrar para nós que muitas vezes essas marcas, elas são geradas por pessoas próximas a nós. Era o vínculo do pai, né, aquele que era para proteger, aquele que não era para ter, quem sabe, tramado aquela situação. Mas o Senhor, ele usou o próprio pai dela, mesmo ferindo ela, para fazer e tornar dela uma das edificadoras da casa de Israel. Então olha o que o Senhor está dizendo para você nesse episódio. Ainda que essas pessoas tão próximas a você tenham marcado você com algo que aparentemente você julgava, né, ser errado, na verdade, essas pessoas estão sendo impulsionadas pelo Senhor para te levar para o lugar que Ele te quer. O lugar que Ele quer te abençoar, que Ele quer marcar a sua história, mudar a sua história. E a cada vez que ela ia tendo filho, quando chegou no 4º filho, a Bíblia diz que ela louvou ao Senhor, né? E ela fez uma declaração. Eu vou compartilhar essa declaração com vocês, porque eu acho muito válido a gente ver, né, como o Senhor, ele vai mudando de dentro para fora
os nossos pensamentos. O último versículo do capítulo 29 de Gênesis diz assim: E concebeu Lia outra vez, e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. Aqui nós vemos o Senhor transformando o entendimento dela. Os primeiros filhos, ela teve eles, mas com o intuito de receber, o carinho, o amor do seu marido. Mas a partir de Judá, Lia teve o seu interior transformado e ela entendeu que ela precisava louvar ao Senhor. Então, querida mamãe, eu não sei, como tem sido a sua maternidade. Se assim como a maternidade de Lia tem sido uma maternidade difícil, de dor, de marcas que você nem sempre tem com quem compartilhar, mas o Senhor está dizendo para você por meio dessa série: você é especial para mim. Aprenda a me louvar pelos teus filhos. Sou eu que estou te abençoando. Aqui o Senhor está deixando claro que os pensamentos dela foram transformados a ponto dela o glorificar. Somente quando nós, assim como Lia aprendemos a glorificar a Deus, entendendo que os nossos filhos não são presentes humanos. Não foi porque Jacó queria que ela tivesse, porque talvez nos planos dele ele queria que Raquel tivesse, que era a sua outra esposa. Aquele que ele julgava ser a escolhida pelo Senhor. Mas olha só o Senhor mostrando. A escolhida pelo Senhor era aquela que tinha marcas de dor, de rejeição. Era aquela que tinha marcas de sofrimento, que não tinha o amor do seu marido, mas tinha o amor de Deus. Então entenda, ainda que você tenha todas essas marcas na sua maternidade, e quem sabe até como Lia teve seus filhos procurando o teu amor do teu marido, procurando o teu amor de quem está próximo a você, o Senhor está dizendo para você por meio desse episódio: entenda e glorifique a mim, porque os filhos são um presente, são uma herança especial. Sou eu que estou entregando eles para você. E a partir daqui, a Bíblia, ela relata a história de Lia, sendo que ela teve, depois de Judá, Isacar, Zebulon, e teve uma filha chamada Diná. Então, esses foram os filhos com o qual o Senhor abençoou, mostrando ele para Lia e para nós também, que ele é Deus que faz na vida daqueles que muitas vezes são rejeitados. Não importa quantas dores você carrega, não importa quantos obstáculos você teve que enfrentar, quantos julgamentos você teve que enfrentar na sua vida, na sua maternidade. O Senhor está dizendo para você: foi eu que te escolhi, foi eu que escolhi os filhos que eu entreguei na tua mão. Você é uma edificadora de lá, assim como Lia foi edificadora da casa de Israel. A sua maternidade não é por acaso. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 2, nós vemos: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Olha que interessante, aqui se trata da genealogia do Filho de Deus, do Messias, Jesus Cristo. E nós vemos que nela está inserido o filho de Jacó. Quem? Judá. Quando Jacó distribuiu as bênçãos, ele deixou uma promessa sobre Judá. Inclusive, nós temos Jesus como leão da tribo de Judá. Então, eu gosto de dizer que nem nos melhores sonhos de Lia isso se passou, que de alguma forma ela iria fazer parte da genealogia de Jesus por meio de um dos seus filhos. E foi justamente aquele filho que ela louvou a Deus. Então, louve a Deus pela vida dos seus filhos. Engrandeça ao Senhor, assim como Lia fez na vida de Judá. Que nós possamos fazer na vida dos nossos filhos, profetizando sobre eles bênção, rendendo ao Senhor os nossos filhos em adoração a Ele, porque filho é graça, é um favor imerecido, é uma bênção tamanha que nem as maiores riquezas desse mundo podem adquirir. A vida, ela é uma dádiva de Deus. Então,
se apegue a isso, guarde isso no seu coração. Deus tem sempre mais, além do que você sonha. E ainda que não seja por meio 100% de você, mas pode ter certeza que os seus filhos, eles também serão usados como parte da promessa. E você, assim como Lia, vai ficar marcada na história como aquela que porta boas notícias. Eu gostaria de trazer destaque agora ao significado do nome Lia, para que a gente consiga fechar esse estudo com chave de ouro, entendendo aquilo que o Senhor tem verdadeiramente para nós e não aquilo que as pessoas elas querem para nós ou para nossa maternidade. E o nome de Lia, ele carrega muitos significados atrelados a si. Ele é de uma origem hebraica e, em especial, eu quero compartilhar 3 com você nesse estudo de hoje, tá? O primeiro, cansada. O segundo, o seu nome significa fraqueza. E o terceiro, seu nome significa portadora de boas notícias. Esses 3 em especial eu escolhi porque estão relacionados à maternidade de Lia, né? A toda a sua história, quando ela começou a ter os seus filhos. E eu gosto de mencionar esses significados porque quando alguém olhava para Lia, as pessoas elas viam o quê? O cansaço de Lia, a fraqueza de Lia, né? O fato dela não ser amada pelo marido, o fato dela estar ali cansada de esperar. E agora a gente precisa atrelar isso à nossa vida. Muitas vezes, uma mãe, assim como Lia, que sofreu rejeição, traumas, mas nós podemos observar que o olhar do Senhor era completamente o inverso do olhar humano, né? Inclusive, é por isso que tem esse outro significado, aquela que porta boas notícias, porque Deus não estava vendo a circunstância agora de sofrimento de Lia. Não, Ele sempre a amou e se compadeceu dela, dando benefícios a ela, em relação até mesmo à rivalidade que ela tinha com sua irmã, abrindo a madre e concedendo a bênção, né, da maternidade a ela. E nós temos que entender isso, porque muitas vezes, muitas mulheres, muitas mães têm isso. As pessoas olham, né, para elas e já julgam elas pelos primeiros significados do seu nome, no sentido de ser fraca, de ser cansada, como Lia era. Mas o Senhor está dizendo para você, filha, eu te vejo como portadora de boas notícias, de boas novas. Então, para Deus, nós somos especiais, independente dos traumas, independente das lutas, independente da nossa fraqueza. A Bíblia mesmo diz para nós que é na fraqueza que nós somos fortes, né? Nós precisamos entender o amor de Deus por nós. E é isso que eu quero que você grave no seu coração. Ainda que as pessoas olhem o hoje da sua história, entenda que o Senhor está construindo uma história muito maior, né? Lia é reconhecida, inclusive no livro de Ruth, como uma das mulheres edificadoras da casa de Israel. E nós precisamos entender que o Senhor, o plano dele para nós é plano de nos fazer testemunhar boas notícias, boas novas. Então não se apegue no seu hoje, no seu momento. Ainda que você esteja passando por esse momento de dor, de sofrimento, eu garanto para você que essas marcas, elas têm um porquê. Um testemunho está sendo gerado por meio da sua vida. Outras mulheres, outras mães vão ser alcançadas por meio do seu testemunho. Se apegue tão somente ao Senhor. A Bíblia diz que quando Lia foi ter o seu 5º filho, o Senhor a ouviu. Então, se o Senhor a ouviu, significa que Lia mantinha um relacionamento com Deus. Então,
Mantenha esse relacionamento aberto com o Senhor sempre, porque assim como Ele ouviu Lia, Ele pode te ouvir, Ele pode me ouvir também. Eu gostaria de finalizar esse episódio fazendo uma oração, como eu sempre faço aqui na nossa série, e pedindo, que o Senhor traga a bênção dele sobre a nossa vida e sobre a nossa maternidade. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento especial, a qual nós passamos juntas aprendendo mais acerca da maternidade dessa mulher tão incrível e especial, que sofreu por conta de muitas angústias da vida, que precisou passar por um processo doloroso de rejeição, de dor, angústia, fraqueza, cansaço, mas o Senhor provou que era Deus na vida dela, abençoando, multiplicando bênçãos na sua vida e fazendo dela uma das edificadoras da casa de Israel. O seu nome é um nome honrado na Bíblia Sagrada, porque ela fez parte do pacto da antiga aliança. Senhor, assim como Tu abençoou Lia, eu peço que o Senhor me abençoe e abençoe cada mamãe que carrega alguma marca no seu coração, que traga tristeza, traga, Senhor, esse cansaço, e o Senhor retire e faça, Senhor, de nós portadoras de boas novas, de boas notícias, que nós possamos ser edificadoras do nosso lar, entendendo que os nossos filhos são preciosidades, os nossos filhos significam graça. Quando Lia recebia um filho, o Senhor estava dizendo a Lia: a minha graça te basta. E assim o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para todas as outras mamães que estão aqui acompanhando todo esse episódio: a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fique firme comigo. Eu tenho planos maiores do que você possa imaginar. Então receba o meu abraço. Receba o abraço também do Espírito Santo por meio dessa mensagem. E entenda que o teu choro está sendo recebido pelo Senhor. O teu sussurro, as tuas falas, o teu relacionamento com Deus no secreto não é em vão. Deus conhece você, conhece a tua história e tem muito mais para te fazer viver, de alegria, de felicidade, e é isso que eu desejo para você. Quero deixar esse abraço no seu coração. Muito obrigada por ter permanecido comigo até o final de mais um episódio. Eu quero só reforçar para vocês que ainda não fizeram a inscrição, que ainda estão abertas durante toda essa série a oportunidade para você fazer parte do treinamento Mães da Bíblia. Muitas mamães já têm sido abençoadas e só falta você. Eu quero você como minha aluna. Não deixe de fazer sua inscrição no link aqui da descrição e ser abençoada pelo Senhor. Gostaria de ter mais tempo para conversar com vocês aqui, mas lá dentro da mentoria você vai encontrar um conteúdo riquíssimo, profundo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito profundamente ao seu coração. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Até quinta-feira em mais um episódio dessa série especial.